nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Igreja, antes de ler a Bíblia, olha para mim, por favor. Deus, Ele muitas das vezes permite situações para poder nos ajudar. Eu vou dar um exemplo para você. O exemplo de uma flecha. Para uma flecha acertar no seu alvo, ela precisa ser esticada para trás para ganhar impulso. Depois solta-se, ela avança e atinge o alvo que foi apontado. Assim é conosco. Muitas das vezes nossa vida parece que foi para trás devido a alguma situação, mas aquilo ali é uma preparação. Você puxa a flecha se preparando para lançar. E quando você puxa, encontrou o alvo e lança, ela atinge o lugar que você escolheu. Assim é Deus. Você é como se fosse uma flecha. Se Deus está trazendo você para trás, é porque Ele está te dando a preparação para você avançar lá na frente. Então agradeça a Deus por essa situação. Isso é um aprendizado, é um preparo. Aconteceu isso em Jerusalém. Jerusalém estava numa fase muito difícil, distante de Deus, desobediente a Deus. Aí Deus permitiu que um rei invadisse Jerusalém e tirasse dali o povo. O povo ficou ali, digamos assim, prisioneiros daquele rei. Dentre esse povo haviam alguns jovens. E dentre esses jovens havia um que fez a diferença. E você vai entender agora a mensagem de hoje. Por que Deus permitiu Jerusalém ser aprisionada? Porque lá na frente Deus ia dar algo maravilhoso para o povo de Israel. Então muitas das vezes os problemas que a gente passa, na verdade é uma preparação de Deus para nos abençoar lá na frente, para nos ensinar, para nos capacitar. Olha o que diz a Bíblia. Daniel capítulo 1, versículo 1. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Então olha para mim, Nabucodonosor, ele era o rei da época. Ele foi até Jerusalém, sitiou, quer sitiar, cercar. Ele cercou ao redor e dominou aquela cidade. Continuando. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus a estes. Levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então, para você entender, Nabucodonosor, quando ele invadia uma cidade, ele tirava todos os utensílios valiosos. E Deus permitiu, igreja, é isso que me chama a atenção. Deus permitiu um outro rei invadir Jerusalém e tirar tudo que era precioso. E levou então para o rei Nabucodonosor, para Siná, a cidade que ele reinava. Para você entender melhor, Deus às vezes permite o mal tirar algo valioso nosso, para a gente aprender. Você quer ver uma coisa que é valiosa? A nossa reputação, a nossa consciência, a nossa fé. Às vezes Deus permite o mal tocar em algo nosso, valioso, para a gente acordar para a vida, para a gente despertar. Não era o fim, não. Não era o fim de Israel, mas era Deus permitindo para o povo de Israel voltar para Deus, com mais obediência, com mais pureza, com mais fé, com mais comunhão. Aí o que aconteceu? Esse rei invadiu e levou tudo que era valioso. Continuando o versículo 3, disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto na linhagem real, como dos nobres, jovens, sem nenhum o quê? Defeito,
de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, entendidos em ciência e versados no conhecimento, e que fossem competentes para trabalharem no palácio do rei, e lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então olha o que Nabucodonosor fez. Levou o povo prisioneiro, depois chamou o chefe dos eunucos e falou assim: olha, escolhe aí do povo algumas pessoas para trabalhar no palácio. Eu quero pessoas inteligentes, que entendam de ciência, que tenham conhecimento sobre a vida, sobre a parte social, relações públicas. Eu quero um grupo bom para trabalhar para mim. Vocês sabem o que isso quer dizer? Deus já estava trabalhando. O Nabucodonosor nem percebeu que estava sendo usado por Deus já para preparar alguém para melhorar a vida de Israel lá na frente. O que estava sendo ruim estava se preparando para virar algo bom. Às vezes algo ruim que acontece conosco é para a gente depois melhorar como pessoa, como ser humano. Quem percebe o pastor? Às vezes Deus permite a gente cair lá no fundo do poço, mas Deus não deixa a gente ficar no fundo do poço. Ele vai nos tirar de lá, mas Ele permite descer, para a gente aprender, para a gente amadurecer. Como foi que a senhora e o senhor amadureceram na vida? Foi com os tombos, com as falhas, com os erros. Ninguém amadurece com acertos. A gente amadurece errando, falhando. É igual andar de bicicleta. Ninguém aprendeu na primeira, caiu várias vezes até conseguir aprender. E na vida com Deus é igual. Para você chegar no nível de uma mulher de Deus, de um homem de Deus, Deus vai permitir que você passe por problemas. Esses homens que foram escolhidos aqui, essas pessoas também tinham mulheres que foram escolhidas, nunca tinham passado por problemas difíceis. Porque estavam em Jerusalém, estava tudo tranquilo, nunca passaram por problemas. Quando Jerusalém foi dominada, aí esses jovens aqui acordaram para a vida. Aí eles pensaram, realmente agora temos que pedir mesmo forças a Deus para sair dessa situação. E Deus ouviu as orações. Tanto é que mal chegaram na cidade de Nabucodonosor, o próprio rei nem foi dormir, nem foi descansar. Chamou o eunuco e falou, olha, procura desse povo aí pessoas sábias, inteligentes, que entendam de ciência para trabalhar para mim. Deus já estava tocando aonde? No coração do rei Nabucodonosor. E para continuar, diz aqui, ó, o versículo 5. Determinou-lhe o rei a ração diária, a comida, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por quantos anos? 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Então olha para mim, igreja, parece até uma faculdade. 3 anos comendo a comida do rei, bebendo o vinho do rei e aprendendo a cultura do rei. Sabe o que isso quer dizer? Aí que eu quero chegar. O diabo, às vezes, ele dá algo para pedir algo em troca. Durante 3 anos, ele queria descaracterizar o povo de Deus para virar um povo caldeu. Era um povo judeu, e o mal queria que o povo judeu virasse um povo caldeu, ou seja, de outros deuses. Olha só. Por isso foram 3 anos de quê? De preparação. Ele tentou tirar do povo a identidade do povo de Israel. O diabo, ele muitas das vezes quer fazer isso. Ele quer tirar a sua identidade de uma mulher de Deus para você virar uma mulher profana ou um homem profano. Ele quer tirar a sua identidade de uma mulher sábia, de um homem sábio, para um homem ou mulher loucos. Ele quer tirar a sua identidade de um guerreiro, de uma guerreira, para um frouxo, para uma frouxa, um fraco. Diga, está amarrado em nome de Jesus.
Então o mal, ele quer descaracterizar a nossa fé. Ele quer tirar de nós a nossa identidade. Essa mensagem é para todo mundo aqui, desde o mais jovem até o mais maduro. Para você não perder a sua identidade devido aos problemas, porque na casa de Deus todo mundo já tem a sua identidade de filho e filha de Deus. Aqui é fácil. O negócio é lá fora, no trabalho, na escola, na faculdade, aonde for, lá fora é diferente. Então não perca a sua identidade. Sabe quando você perde algum documento, você não fica desesperado? Tem que fazer segunda via, tem que ir na polícia, olha, perdi o documento, meu nome é tal, tá aqui minha foto, tem que fazer um documento para pedir segunda via, isso demora dependendo do documento. Ninguém gosta de perder um documento, é verdade ou não é? Sim. É horrível. Uma vez eu estava no shopping, fui almoçar e eu paguei, o almoço e sentei na cadeira e botei a carteira debaixo da perna, em vez de botar no bolso. Almocei, levantei, quando estou saindo, eu boto a mão e perdi a carteira. Agora pronto, perdi foi tudo. Está lá tudo, carta de condução, residência, está lá tudo. E eu desesperado, aí vejo a mulher que recolhe as prateleiras, estava com a minha carteira na mão. Eu falei, senhora, essa carteira é minha. Sabe o que ela fez? Ela é sua? Então peraí. Ela abriu a carteira, ficou um pouco distante, diga o seu nome completo aí. Aí eu falei, Pedro Albuquerque Torres Neto. O contribuinte, 25 47 50 680. Realmente é você. E devolveu. Mas imagina que eu falo errado. Que eu falo é Carlos José, um exemplo. Não é tua essa carteira. E aí? Como eu mostrei minha identidade falando, e ela olhou, realmente é tua. Mas cuidado, para não perder. Porque pode ter alguém que invente um nome, não é a carteira da pessoa, e vem com o documento dos outros. Mas ela fez bem. Quem percebe o pastor? Antes de me dar, embora era minha, ela não acreditou na palavra que eu falei. Ela queria uma prova. Fala seu nome completo aí. Aí eu falei e ela realmente é tua. Aí me devolveu a carteira e falou, tenha mais cuidado. Foi obrigado. Tá vendo aí, igreja? Eu fiquei aflito por perder um documento, uma identidade. Agora imagina a pessoa perder a presença de Deus. O diabo queria isso, ele queria tirar o Espírito de Deus da vida daquelas pessoas que estavam prisioneiras ali. Mas Deus é justo, diga comigo, Deus é justo. Deus é justo. Olha o que Deus fez para abençoar aquele povo. Versículo 7. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, mudou o nome deles. A Daniel botou o quê? Beltesazar, que nome feio, viu? A Ananias botou o quê? Sadraque. E a Misael, Mesaque. E Azarias, Abednego. Mudou o nome de todo mundo. Olha para mim. Mudou o costume do povo de comer e de beber. Já mudou o nome. É tipo você ir para outro país. O senhor é o seu Ribeiro e falar, a partir de agora vai ser Costa o seu nome. Ou seja, mudar o nome da pessoa. E eles fizeram isso. Só que Daniel não podia fazer nada, coitado. Ele era prisioneiro. Ele estava preso ali. E quando a pessoa está presa, ela tem que fazer o que mandam fazer. O prisioneiro não tem voz de comando. Ele tem ouvido para receber comandos, mas não tem voz para comandar. E Deus não quer isso para a gente. Deus quer que você comande, que você atue, que você tome atitude. Que você vença, que você vá para a frente. Diga glória a Deus. Então, mudou a comida deles, agora já mudou o nome deles e queria mudar o Deus deles. Queria que eles deixassem o Deus de Israel para servirem o Deus caldeu. Diga, está amarrado em nome de Jesus. Continuando, diz aqui, olha o que diz o versículo 8. Resolveu Daniel, presta atenção. Resolveu quem? Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se.
Então olha para mim. Sabe o que isso quer dizer? É uma pessoa que assume a identidade que tem. Daniel primeiro ouviu e depois ele falou, chamou o eunuco e falou assim, olha, é o seguinte, tudo bem que eu estou prisioneiro aqui, eu e o povo e alguns jovens também, mas eu não quero comer essa comida. Eu não quero beber essa bebida. Eu não quero me contaminar com isso, porque o meu costume é outro. Aí o próprio eunuco ficou com medo. Por que ficou com medo? Porque se o rei soubesse que alguém não quis comer a comida real, o rei podia mandar matar aquela pessoa. Mas Daniel não estava preocupado com a morte, não. Ele estava preocupado em perder a presença de Deus. A pior morte não é a morte física, é a morte espiritual. Então Daniel ele falou o seguinte, olha, eu não quero me contaminar com esse tipo de comida. E nós temos que ser assim, igreja. A gente não pode se contaminar com as comidas desse mundo. Por que Daniel não quis aquela comida nem aquela bebida? Porque elas eram apresentadas a Satanás. Eram consagradas. Talvez você pergunte, pastor, existem comidas que são consagradas ao diabo? Existem. E eu posso falar isso realmente porque eu já vivi em lugares que a comida era realmente consagrada ao diabo. Quando eu era criança, todo mundo conhece já a minha história, mas como eu estou pregando sobre isso, eu vou falar de novo. Minha mãe tinha comidas, farofa, carne, frango, frutas, verduras, apresentadas num alguidar de barro, diante de imagens de escultura, de Satanás e de outras imagens que tinha lá em casa. E aquilo ficava ali, consagrando. Até o dia de uma festa, que tinha uma festa para as imagens, para os demônios, e repartia para todo mundo comer. Haviam pipocas, as pipocas jogavam na cabeça e passavam pelo corpo, dizendo que era para limpar o corpo. Que eu sei, a gente limpa tomando banho, com sabão e shampoo, não é com pipoca, mas tudo bem. Eu ficava todo sujo. Eu vinha limpo e cheiroso, saía salgado e fedorento. Era o contrário. Pipoca, pelo amor de Cristo, cabelo cheio de pipoca, enfim, era uma bagunça. Olha, o diabo é mesmo sujo, hein? O diabo é sujo. Banho de pipoca, onde é que existe isso? Onde é que está isso na Bíblia? Então o que eu passei, eu até entendo Daniel, quando falou, eu não quero isso para mim não. Tomar banho de pipoca, comer comida do diabo, não quero isso não. Então Daniel, ele se precaveu. Então, igreja, presta no que eu vou lhe dizer. Quando você sabe a origem de algo que é ruim e você aceita e vai, então você está realmente pecando. Quando você não sabe, olha, você não sabia. Então você é inocente. Se eu sei que aquele restaurante, o dono, pega as carnes do talho, leva em um lugar para um bruxo benzer, para ter venda, se eu souber disso, nunca mais eu como lá, nem tomo um café lá, se eu souber disso. Mas se eu não souber, olha, vou comendo, não sei. Mas se eu souber e ver, eu falei, o quê? Nunca mais eu vou ali. Por quê? Ele está consagrando para ter sucesso financeiro. E se eu estou pagando, eu estou, digamos assim, sendo cúmplice. Quem percebe o pastor? Agora, se eu não sei, a vida segue. Daniel, no caso, sabia. Porque quando ele entrou no palácio, ele viu os alguidares de comida no chão, diante das imagens do Deus caldeu. Então, Daniel pensou o seguinte, ou é oferenda, ou é para a gente comer. Quando há a reunião, o eunuco fala, olha, essa comida aí é para vocês comerem durante 3 anos. 3 anos, igreja. Misericórdia. Não é numa refeição de domingo, não. É 3 anos comendo uma comida que o diabo consagrou. Isso era para quê? Para Daniel ter no corpo dele a marca do diabo. Diga, está repreendido em nome de Jesus. Quem está compreendendo essa mensagem? Então Daniel decidiu não se contaminar. Eu e você temos o poder de decisão.
de não se contaminar pela dúvida, pelo medo, pela tristeza, pela preocupação, pela ansiedade, pela depressão, pelo esgotamento. A gente tem o poder de não aceitar isso na nossa vida. Embora essas coisas podem chegar. A dúvida pode chegar, o medo pode chegar, a doença pode chegar, a enfermidade pode chegar, os problemas podem chegar. Mas cabe a gente aceitar ou não aceitar. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Olha o que diz aqui, ó, o versículo 9. Ora, Deus concedeu a Daniel o quê? Misericórdia e o que mais? E compreensão da parte do chefe dos eunucos. Então olha para mim, não era normal o chefe dos eunucos compreender os prisioneiros. Não era normal. O que era normal era, se algum prisioneiro negar o que o rei deu, mandava matar. E naquele dia, o chefe do eunuco olhou para Daniel, teve misericórdia e compreensão. Olha só, que interessante. Já era Deus trabalhando aonde? No coração. O eunuco era o inimigo, mas estava virando o quê? Amigo. Porque ele entendeu o lado de Daniel. Continuando, o versículo 10. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu rei, do meu senhor, que determinou a sua comida e a sua bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim, poria em perigo minha cabeça para com o rei. Então, olha para mim, ele ficou preocupado. Ele falou: Daniel, eu estou com medo, porque assim todos os jovens vão comer a comida do rei. Só você e os seus amigos que não querem comer. E se o rei vê vocês magros, vê vocês com a cara abatida, vai falar que eu não dei comida para vocês. Aí, irmãos e irmãs, Daniel agiu a fé dele. Por isso que eu digo, quando você serve a Deus, Deus lhe honra e lhe abençoa. Lembra no início que eu falei? Deus age nas nossas impossibilidades. Olha o que diz o versículo 11. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel falou assim, é o versículo 12: experimenta, peço-te, os teus servos, quantos dias? 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água para beber. Olha só, olha a inteligência desse rapaz. Vamos comer legumes e beber o quê? E beber água. Eram 3 anos comendo a comida do rei. Daniel pediu quantos dias? 10, nem foi um mês. Só pediu 10 dias. Isso é forte, viu? Se a gente aqui, durante 10 dias, só comer legumes e água, a gente vai ficar fraco. Vai enfraquecer. É bom, mas vai enfraquecer. Porque agora o mundo mudou, o ar atmosférico está diferente, a cultura é outra, está tudo diferente. Nosso organismo pede outros condimentos. Naquela época não tinha o que tem hoje. Então naquela época, quanto mais saudável fosse a comida, melhor seria. Então Daniel falou: olha, durante 3 anos o rei manda comer, eu só quero 10 dias só. Só 10 dias comendo legumes, bebendo água, para tu ver como é que a gente vai ficar. E o chefe ficou assim, surpreso. Porque em 10 dias ninguém consegue manter uma nova aparência. Mas vamos lá ver. É o milagre de quem? De Deus. Versículo 13. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Olha para mim agora. Aí eu quero entrar no detalhe. Aqui Daniel colocou o problema na mão agora daquele homem. Daniel falou assim: olha, durante 10 dias faz essa experiência. E depois você vê o que é que você decide. Se vê que a gente ficou fraco, a gente vai comer então a comida do rei. Mas se a gente ficar bem, a gente vai manter a comida normal, legumes e água durante esses 3 anos. O que que Daniel fez? Colocou nas mãos daquele chefe
a vida dele. Porque ele colocou, na verdade, a vida primeiro nas mãos de Deus. Quando você coloca primeiro sua vida na mão de Deus, aquela pessoa que pode atuar na sua vida aqui na terra, ela vai ser tocada por quem? Por Deus. Seja um advogado, seja um juiz, seja um empresário, seja quem for. Primeiro coloque a vida na mão de Deus e depois coloque na mão da pessoa que pode lhe ajudar a sua vida. E aí espere o agir de Deus, que Deus ele vai agir. Repita comigo, eu creio que Deus vai agir na minha vida. Quem está compreendendo essa mensagem? Olha o que diz aqui, ó, versículo 14. Ele atendeu e os experimentou quantos dias? 10 dias. No fim dos 10 dias, presta atenção, a sua aparência era o quê? Melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Então olha para mim. Depois de 10 dias, a aparência deles ficou melhor do que dos outros que comiam os banquetes que o rei colocou. Sabe o que isso quer dizer, igreja? Quando você escolhe o lado de Deus, mesmo sendo pouco, você fica superior e fica melhor. O lado de Deus é sempre melhor. Há um ditado que diz assim, ó, que o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é pouco. Realmente, se comparar a comida do rei com os legumes e a água que Daniel bebia e comia, a comida do rei era muito melhor, era um banquete de rico. Já a comida de Daniel e dos outros era algo simplório, legumes. É barato legumes, é verdade ou não é? Quem dera a gente comer só legumes, economizava muito. É verdade ou não é? Então veja bem, mesmo assim, Daniel confiou no agir de Deus. E Deus estava olhando lá de cima as atitudes de Daniel e dos outros que estavam com ele. Deus também está vendo as minhas e as suas atitudes. E eu lhe garanto que Deus ele vai nos abençoar. É como eu falei no início sobre a flecha. Ela é esticada para depois ser lançada. Aprenda uma coisa. Se você quer que Deus lhe exalte, você vai ter que aprender a lidar com pressão. Quem quer as coisinhas fáceis, não vai vencer. Ah, tá difícil, começa a chorar e desanimar, não vai vencer. Mas se você fala, tá difícil, mas eu vou lutar. Estou botando pressão, mas eu vou para cima, eu vou lutar. É agora que eu vou para frente. Aí Deus vai se manifestar. Se Daniel ficasse calado, tá bom, a gente vai comer a comida do rei. Daniel ia perder o Espírito Santo, inteligência, sabedoria, vigor, força, ia perder tudo. Ia ser igual aos outros. E eu pergunto, a senhora e o senhor, quer ser igual aos outros aí fora ou você quer ser diferente? Eu não estou falando que você vai ser melhor. Eu estou falando que você vai ser diferente. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Você tem que fazer a diferença. Você tem que marcar a diferença. Uma vez, lá no Brasil, eu chumbei um ano. Não por burrice minha. Desculpa a expressão. Que burrice é uma palavra um bocado pesada. Não por falha minha. Mas por eu não me contaminar com o ensino. Estava tendo uma aula, mais de 60 alunos. E a professora, que era a reitora, era a diretora, aqui fala reitora, era a diretora ou reitora e professora ao mesmo tempo. Ou seja, ela mandava na escola e dava aulas ainda. Ela estava dando aula, direitinho com todo mundo, e ela foi falar uma asneira. Inclusive, eu estudava e tinha um pastor que também estudava. Havia um pastor na escola de uma outra igreja. Eu não era pastor, eu era só frequentador. Mas havia um pastor. E eu estou lá sentado, vendo a aula, e ela vai falar sobre Deus. Eu falei, opa, agora eu estou interessado, o que ela vai falar? E ela pegou e falou assim, ó, Deus é homem
e Deus é mulher. E eu fiquei assim. Depois ela falou outros assuntos e ela falou: alguém tem alguma pergunta para fazer? Ninguém levantou a mão e eu levantei a minha. Eu levantei minha mão. O pastor olhou para mim e eu pensei assim: o pastor deveria levantar a mão, mas tudo bem, eu vou levantar. Levantei a mão e ela: qual é o seu nome? Pedro? Diga, meu jovem, qual é a sua pergunta? Onde está na Bíblia que Deus é homem e Deus é mulher? Se a senhora autorizar, eu vou na secretaria, que é a sua sala, e vou trazer a Bíblia que tem lá, e vou lhe mostrar que na Bíblia fala macho e fêmea, não tem homem nem mulher. Você está me desafiando? Não, não estou desafiando a senhora, mas a senhora, como professora e diretora, deveria ensinar as coisas como deve ser. Porque não tem na Bíblia que Deus é homem, Deus é mulher. Aliás, Deus nem é homem nem é mulher, ele é espírito. E espírito não tem sexo. Ou a senhora não sabe disso? Levante, vá para a minha sala. Fui para a sala dela, olha, chumbei o ano. E chumbei logo na matéria aqui, dela. Até os outros professores souberam depois: ô Pedro, foi perseguição. Eu falei: olha, paciência, olha, eu recupero. Prefiro perder um ano do que perder a presença de Deus. E o pastor calado. Teve colegas meus que disseram: ô Pedro, tu não é pastor, e falou, e o outro que é pastor não disse nada. Eu falei: olha, cada um responde por si. Não adianta ter título se não tiver o quê? Atitude. Para que ter título de pastor? E depois chamei: pastor, por que o senhor não me ajudou no debate lá? Não quero problema. Olha só. Não quer problema. Preferiu aceitar o argumento de uma incrédula do que bater de frente. O diabo usou a boca dela. Eu peguei e falei. Chumbei o ano, porque eu fiz... Olha, eu sempre fui um bom aluno, graças a Deus. Eu sou sincero, eu não era de estudar muito, não. Não era de estudar muito. Estudava pouco, mas o pouco eu estudava, já resolvi e eu passava nas matérias, graças a Deus. Não ficava o dia todo lendo, nada. Eu ficava jogando bola durante o dia, ia para videogame, cinema, praia, porque lá tem muita praia no Brasil. Tinha hora de estudar? Tinha. Mas não era ali o dia todo, não. E passava, hein? E os que ficavam estudando o dia todo, perdia. E eu passava. Até digo: como é que o Pedro passa, faz tanta coisa e passa? E a gente é tão aplicado e não passa. Olha, às vezes o aplicar-se não quer dizer nada. O pouquinho que eu estudava, botava na cabeça e ia. E eu, por debater, por não me contaminar, eu não queria me contaminar com a ideia dela. Mas depois que eu falei isso, houve ali uma divisão. Alguns ficaram a favor dela, mas a maioria dos meus colegas ficou do meu lado. E falaram: olha, você foi corajoso. Porque a gente realmente não tem na Bíblia que Deus é homem nem é mulher. Eu falei: pois é, não sei de onde ela... Eu até falei: não sei que Bíblia a senhora está lendo. Ou a senhora fez uma Bíblia nova? Rapaz, ela não gostou, ela ficou pirada comigo. Ficou revoltada, porque eu fui duro. Perdi o ano. Aí não estudei, passei, graças a Deus. E Deus abençoou. Mas onde eu quero chegar? Que quando você assume sua identidade e não tem medo, Deus age em seu favor. Você não pode ter medo, igreja. Não tenha medo de nada. É para enfrentar, enfrenta. Teve um sujeito que uma vez me ameaçou de me processar. Estávamos em outra igreja. Porque eu botava a foto do povo nas reuniões, né? A multidão metia foto normal. E tinha a foto dele lá, ele falou: tire minha foto. Eu falei: pra já eu não tirei foto sua sozinho. Tá o povo todo. Eu vou lhe meter um processo. Pode meter. Marque já a data que eu quero conhecer a sua advogada e vou lá no tribunal para ver que crime eu estou cometendo. Porque é errado eu tirar foto sozinho. Tipo, se eu tá na rua, eu chego, tiro uma foto sua sozinho. Tá em público, não há problema nenhum. Resultado. No processo, até hoje estou dando no processo. Já passa 6 anos isso já. Lembra? Aquele rapaz já passa 6 anos. Até hoje nada. Mas eu não tive medo. Ele pensou que eu ia ficar: por favor, não me processe não. Vai processar? Eu quero. Eu quero te ver no tribunal, já que eu nunca mais te vi. A gente vai se ver no tribunal. Eu não tenho advogado, mas tenho Jesus. Vamos lá então. Eu quero ver se o juiz vai aprovar a sua asneira que está fazendo contra mim. Eu quero ver. E ele ficou com medo. Primeiro ele jogou o medo em mim. Mas eu não tenho medo, irmão. Temos que ir para frente. Repita comigo: eu tenho que ir para frente. É igual exames. Tem que fazer exame? Faz exame. Do corpo, vai ver o que é que tem. Você não tem que ter medo de nada. Olha para mim. A vida que tu tem
é um tesouro que Deus lhe deu. Deus lhe deu esse tesouro aí. Você está respirando, graças a Deus, você tem o que comer, tem a sua roupa, tem o que vestir, tem onde dormir, você tem uma vida. É um tesouro que Jesus lhe deu para viver nesse mundo. Então não tenha medo de nada não. Não faça mal a ninguém, ande corretamente e não tenha medo de nada nem de ninguém. E vá em frente que Deus é contigo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. É como Daniel. Manteve a fé dele e Deus o exaltou. E para terminar, olha o que diz o versículo 17. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu o quê? Inteligência de todas as visões e sonhos. Diga glória a Deus. Ou seja, aos jovens ele deu uma coisa, mas a Daniel em especial deu outra coisa. Hoje Daniel está na glória, mas o Daniel hoje é eu e você, somos nós. E Deus está nos dando hoje sabedoria e inteligência. Você que está estudando, pede a Deus sabedoria e inteligência. Você que já reformou-se, pede a Deus sabedoria e inteligência para você viver os anos da sua vida sábio e sábia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Você que trabalha, pede a Deus sabedoria para desempenhar suas funções no seu trabalho. Você que está sem trabalho, pede a Deus sabedoria para quando você conseguir algum trabalho, você fazer a diferença. Diga glória a Deus. Eu quero aqui pessoas de sucesso com Deus. Não é sucesso do mundo de fama não, que isso aí é passageiro. É sucesso com Deus. A presença de Deus na tua vida. E se você decidir andar com Deus, pode ter certeza, Deus vai andar com você e você vai fazer a diferença. Diga glória a Deus. Quem entendeu a palavra de hoje? Amém? Fique em pé, igreja, por favor, em nome de Jesus.